Nosso tema hoje é o contrato social e o CNAE. Como a empresa pode ser inabilitada devido a esse processo documental, a essa prova do documento? É importante que se observe que uma empresa, quando vai licitar com o poder público, ele precisa, na habilitação, estar com o contrato social e o CNAE correspondente à atividade que esteja em processo de licitação. Só que o nosso foco vai ser para a contratação de artistas. Mais uma vez, um debate com esse tema de grande importância. Quando tratamos da contratação de artistas pela administração pública, temos que observar que ele vai ser contratado por inexigibilidade ou por credenciamento, provavelmente. Mas tratando-se em inexigibilidade principalmente, é preciso observar que a contratação do artista, ele vai ter como objeto uma produção musical, uma produção cênica, tirando isso como exemplo. E é preciso que, ao ser contratado, principalmente através da pessoa jurídica, que o representa em contrato de exclusividade, esta empresa tenha o seu enquadramento ao objeto a ser licitado. Como assim? Se eu vou contratar um músico, se o poder público vai contratar o músico, ele precisa que a empresa tenha em seu CNAE a produção musical. Porque se ele não tiver produção musical, ele não pode contratar com o poder público. Se ele tiver produção cênica, ele não pode representar um artista músico. Então, é esse enquadramento que precisa ser feito para que realmente esteja a empresa habilitada a contratar com o poder público. No processo de inexigibilidade, quando o artista vai ser contratado, através de uma empresa, ela tem que, na sua habilitação, e o que é a habilitação? É quando ela vai apresentar para o órgão público os documentos, seus documentos, o contrato social, o CNAE, documentos de representação de quem realmente pode assinar pela empresa, de quem vai estar assinando. Esse é o momento da habilitação, quando nós tratamos do objeto de contratação. Em uma licitação, existe o momento em que as empresas precisam apresentar a sua habilitação. E no caso da inexigibilidade, como é uma contratação imediata, direta com a empresa que o represente, a habilitação, neste caso, é a entrega dos documentos da empresa, o que constitui o contrato social, o CNAE, e esses documentos já foram falados. E é neste momento aí que a empresa se habilita através do objeto a ser contratado, do artista e da apresentação que ele vai fazer. Porque o objeto da contratação é o artista, mas qual atividade o artista vai ali exercer profissionalmente para ser contratado? Pode ser um músico, pode ser um ator cênico, uma produção de teatro, circense. Então, é necessário que esteja em consonância da empresa, o seu contrato social, o seu CNAE, com a atividade do artista. Lembrando sempre essa conotação. O produtor musical, ele não pode representar um ator cênico.
Se o objeto da contratação for um ator cênico, quem detém o KNAI de produção musical não pode ser contratado. Essas observações muitas vezes passam despercebidas pelos órgãos de controle externo, principalmente os tribunais de contas estaduais e da União, porque eles não fazem essas observações, essas auditorias de forma precisa. E isso às vezes leva o gestor a contratar irregularmente, e o artista de boa fé é utilizado para contratações irregulares, de forma irregular, e este tratamento, esse assunto, vem em busca de conscientizar o artista na observação de seus contratos. Eu sei que é muito bom nós termos os contratos, mas é preciso que você tenha um contrato de forma legal. Existem vários casos, não é difícil encontrar, de empresas com contratações irregulares com gestores públicos envolvendo nome de artistas. E o artista achando que está tudo perfeito. Mas é o seu nome, artista, que está sendo utilizado. Vejam que a utilização da imagem do artista está sendo disposto por um gestor público e por uma empresa, que às vezes vai representá-la de forma irregular, mas é o nome do artista que está em jogo. Então, todos os contratos, eles devem ter muito bem essa análise criteriosa sobre o KNAI e a atividade que está a ser contratada. Estamos falando sobre contrato social e KNAI, mas realmente o que é? Contrato social é o documento que indica o ato constitutivo de uma empresa e, consequentemente, integra a documentação de habilitação jurídica. O KNAI é um instrumento de padronização nacional dos códigos de atividades econômicas e dos critérios de enquadramento utilizados pelos diversos órgãos da administração tributária do país. Então, quando fazemos aqui essa diferenciação, nós temos que o contrato social ele vai disseminar, ele vai dissecar qual é a atividade da empresa, né? Ele vai dizer quais são as suas finalidades. E é justamente através dessas finalidades que estão no contrato social que vai ser gerado o CNPJ e os KNAIs, porque o KNAI é aquela atividade que vai ser desenvolvida, que vai estar no Código Tributário, na parte tributária, que especifica evidentemente qual é a atividade da empresa. Porém, essa definição, esse enquadramento tributário, ele vai ser feito com base no que está no contrato social. Essa diferenciação, ela apenas é uma questão técnica, mas é preciso que a empresa que vá participar de um contrato de licitação ou de um contrato de inexigibilidade representando você, artista, ele precisa ter em seu contrato social toda a definição das suas atividades, porque através deste contrato vai ser gerado o CNPJ com os KNAIs, o KNAI principal e os KNAIs secundários, que vão estar ali dispostos para as suas atividades. Quando fizemos a definição entre contrato social e KNAI, foi para demonstrar que os documentos, mesmo diferenciados, mas eles possuem a finalidade de proporcionar
a condição de habilitação da empresa para a contratação junto ao organismo público. E quando falamos aí a questão de descrição das atividades no contrato social, vejam como é importante essas descrições, porque há casos específicos em que artistas se autorrepresentam. E até mesmo numa condição de autorrepresentatividade, que o CNAE em si, ele não vem trazendo essa definição. E um caso típico específico é de Lia de Itamaracá. Todos devem conhecer essa artista nordestina de Pernambuco, que tem grande relevância na cultura nacional. E o que acontece em Lia de Itamaracá? Vejam como é singelo essa definição, esse exemplo. Lia de Itamaracá, ela tem a sua produtora, né? Ela tem a sua produção musical, tem a empresa que faz produção artística, produção musical de outros artistas. Mas esta empresa é quem a representa. Então, pela empresa ser dela e representá-la, o contrato social tem uma cláusula específica de que esta empresa é a única a representar Lia de Itamaracá. O que acontece com isso? Diante desse contrato social, não é permitido que a artista Lia de Itamaracá tenha contrato de exclusividade com qualquer outra empresa, porque ela se autorrepresenta, né? Esta empresa é quem é a única a representar. Mas esta é uma cláusula que está no contrato da empresa de Lia de Itamaracá. Mas isso não está no CNAE. E ela não precisa apresentar contrato de exclusividade, como os outros artistas precisam fazer com as empresas que a representam. Por quê? Porque ela tem no seu contrato social essa cláusula de exclusividade. Ela é única, é permanente. Então, para vocês verem como é importante uma boa redação em um contrato social, porque os contratos sociais das empresas precisam ter toda a definição das suas atividades para que possa ser gerado o CNAE correspondente para as suas atividades. E nos deparamos muito com empresas que vão representar artistas, que têm até contrato de exclusividade com artistas e que não pode legalmente representá-los. Mas supõe que, por ser uma produtora musical, pode representar qualquer artista. Não. Existe essa limitação na legislação que pode gerar problemas para o gestor público, gerar problemas para a empresa e principalmente para a imagem do artista. É aí aonde está o grande segredo desta questão do contrato social e dos CNAEs para a representação de artistas. O CNAE é um código específico tributário que vai alimentar as informações no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica e vai formar o seu NPJ. Como já falei anteriormente, ele tem o código de atividade principal, qual é a sua atividade principal, e as atividades secundárias. Mas essas atividades secundárias, elas precisam ter colocação, informação dentro do contrato social ou que estejam com essas atividades do contrato social correlatas. Elas precisam ter essa afinidade, porque não se pode ter
em um CNPJ um CNAE que não tenha nenhuma correspondência com a atividade principal. Vamos aqui a mais um exemplo. Se você tem uma empresa de venda de produtos alimentícios, você não vai poder colocar no seu CNAE secundário uma atividade de produção musical. Por quê? Porque essa atividade de produção musical, ela não tem nenhuma correlação com a venda de alimentos. Infelizmente, existem empresas que usam de má fé e nós alertamos muito a questão dos contratos de empresas com órgãos públicos para contratação de artistas. Deve o artista observar que o que está em jogo é a sua imagem. E a sua imagem é muito importante. Concluindo, o que é mais importante? É o CNAE ou o contrato social? Claro que o contrato social, ele se sobressai, ele tem prevalência sobre o CNAE, porque ele foi quem gerou a empresa, ele foi quem fez nascer a empresa, mas ele precisa ter no seu descritivo constitutivo, no seu ato de constituição, as atividades que irá desenvolver, para que possa a parte legal, através dos códigos tributários, dos CNAEs, fazer a relação ou correlação das atividades principal e das atividades secundárias que podem ser inseridas no CNPJ, né? Para que a empresa, através desta documentação, esteja com condições de habilidade, né? De ser hábil, de poder participar de uma licitação ou poder representar legalmente um artista para contratação por inexigibilidade perante o órgão público. Venho aqui te convidar para se inscrever em nosso canal, dar o seu like, interagir conosco. Ative o sininho, receba nossas informações e é muito importante que, se você tem dúvidas, faça contato, vamos conversar, vamos trocar informações, porque é dessa forma que podemos nos ajudar e ajudar a classe artística a ter cada dia mais uma consciência do valor da sua imagem nas contratações junto com a administração pública.